Ferramentas LDI, seja muito bem-vindo, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora. Eu sou o Adriano e nesse vídeo nós vamos abordar a questão do núcleo do cabo de aço, ou alma, como é mais popularmente conhecido. Então você, meu amigo e amiga que trabalha aí com vendas de cabo de aço, nós vamos falar a respeito dos dois tipos de alma, tá? Nós vamos falar do alma de aço e também do alma de fibra. Vamos falar desses dois núcleos ou alma, se você preferir, como é mais conhecido. Então, você que tem dúvidas aí de qual cabo oferecer para o seu cliente diante da necessidade dele, qual que eu ofereço? É o alma de fibra ou o alma de aço? Nesse vídeo você vai descobrir como oferecer o cabo correto para o seu cliente. Então fica comigo, papel e caneta na mão para anotar as dicas. Vamos pro vídeo. Você sabe quando vender, quando ofertar para o seu cliente o cabo de aço alma de fibra ou o cabo de aço alma de aço? Isso é muito importante, pois saiba que essa decisão ofertando o cabo incorreto, e isso pode afetar diretamente na segurança do seu cliente e, consequentemente, impactar em suas vendas. E como eu falei no início do vídeo, nós vamos abordar o núcleo alma de fibra e o alma de aço, tá? Então, fica no vídeo aí, papel e caneta na mão para anotar que nós vamos falar desses dois tipos, aplicações e muito mais. Então, vamos lá! Então, o primeiro núcleo que nós vamos abordar, vamos falar a respeito, é o cabo de aço com alma de fibra, ou núcleo, tá? Então, esse aqui é o cabo alma de fibra. Perceba aqui, essa parte azul é a alma do cabo, ou seja, o núcleo do cabo. Ele é feito de fibra, por isso chamado, obviamente, de alma de fibra. Por o núcleo dele ser fibra, obviamente, ele é um cabo mais flexível, tá? Ele é mais fácil para trabalhar quando o seu cliente exige flexibilidade no projeto. Então, se o seu cliente precisar de flexibilidade, for um projeto envolvendo cabos de aço, onde ele precisa que seja mais maleável, mais flexível esse cabo, você vai oferecer, obviamente, o cabo de aço com alma de fibra. Portanto, ele é ideal para clientes que precisam de facilidade no manuseio do cabo. Ele se aplica aí em projetos tais como guinchos leves, portões e também para uso geral. Bom, já abordamos aí a questão do cabo de aço com alma de fibra, quando o núcleo do cabo é a fibra. Agora nós vamos falar aí do cabo de aço com alma de aço, onde o seu núcleo é aço, tá? Perceba que ao contrário do outro cabo, ele não tem a fibra, tá? O núcleo dele é aço, ele é 100% aço. Obviamente, isso o torna esse cabo muito mais resistente, ele tem muito mais resistência ao esmagamento, tá? Importante, anota aí, se o seu cliente vai utilizar o cabo de aço em um projeto que requer mais resistência, mais força, e ele vai ter essa pressão, a gente é chamado de esmagamento. O cabo de aço ele resiste muito melhor e, claro, ele é aplicado mais em projetos que requer muito mais resistência. Cabo de aço, alma de aço vai se aplicar ao projeto. Dito todos esses pontos, ficou claro então que o cabo de aço com alma de aço, o núcleo sendo aço, ele vai se aplicar aí ao seu cliente que vai trabalhar com projeto com carga pesada e não pode correr risco. Alguns projetos que se aplicam esse cabo aí com o núcleo com a alma de aço são guindastes, aqueles guindastes com cargas muito pesadas, tá? Pontes rolantes, presentes aí dentro de indústrias, até mesmo em algumas construção civil, e obviamente ele é muito aplicado na construção civil. Então, se o seu cliente é do ramo da construção civil, trabalha com pontes rolantes, você vai indicar para ele o cabo de aço com alma de aço. Agora um ponto importantíssimo, presta atenção e anota essas 3 dicas que eu vou te passar. Tá? No momento da venda, quando o seu cliente te procurando, querendo saber quais os cabos de aço você tem e o seu cliente não sabe qual se aplica,
você vai fazer 3 perguntinhas para ele. Essas 3 perguntas são essenciais e muito importantes para você oferecer o cabo ideal para o seu cliente. Eu estou falando da identificação da necessidade. Sim, você precisa, antes de vender, antes de ofertar o cabo para o seu cliente, você precisa entender a necessidade dele, onde será aplicado esse cabo. Então você vai fazer 3 perguntas básicas, porém muito importantes para você entender melhor o seu cliente. Primeira pergunta: qual a aplicação? Onde vai ser aplicado esse cabo? Que tipo de projeto o seu cliente vai utilizar esse cabo? Segunda dica, tá? Anota aí. Qual o peso da carga? Tá? Qual a carga que esse cabo vai ter que suportar? Qual vai ser o peso? Isso é muito importante. E terceira e última dica, o uso desse cabo, ele vai ser contínuo, ou seja, o seu cliente vai utilizar em um projeto que o cabo vai estar em movimento constante, ou será um movimento eventual. Um portão, por exemplo, o portão não vai ficar abrindo e fechando o tempo todo, vai ser um movimento eventual. Então, anotou as 3 dicas? Necessidade do seu cliente, você precisa identificar. Anota e faça essas 3 perguntas que você vai ver que vai ficar fácil você identificar qual o cabo que você vai indicar para o seu cliente. Um erro muito comum que muitos vendedores acabam cometendo é vender o cabo pelo preço e não pela aplicação. Ou seja, você vai querer vender um cabo caro para o seu cliente? Tá errado. Se você pensar somente no preço, você vai, com certeza, as chances de você vender um cabo incorreto para o projeto do seu cliente são enormes. Então não venda pelo preço, e sim pela aplicação. Anota aí, vender pela aplicação e não pelo preço. A aplicação, como que eu descubro? Aplicando aquela regrinha das 3 perguntas que eu citei agora há pouco. Então, para resumir de forma bem prática e objetiva, para fixar na sua mente, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, mais flexibilidade no projeto, cabo alma de fibra. Mais força, mais resistência, cabo de aço, alma de aço. Muito bem, então esse foi aí um treinamento bem objetivo e direto para você fixar algumas ideias no momento que você tiver que oferecer o cabo de aço para o seu cliente, tá? A LDI oferece uma vasta linha de cabos de aço para você que procura cabo de aço com qualidade, tá? E claro, só lembrando, ressaltando, os cabos de aço da Ferramentas LDI possuem certificação em metro, tá? O que proporciona muito mais confiabilidade para o seu cliente. Acesse lá o nosso site, está aqui na tela para você, e conheça toda a linha de cabos de aço da Ferramentas LDI. Então, para você que me acompanhou até agora, ficou até aqui, valeu, até o próximo vídeo e boas vendas!